E aí, galera, bora para mais um vídeo de fechamento. Estamos aqui nessa quinta-feira, dia 11 de janeiro. Índice praticamente aí na sua estabilidade, porque a gente está aqui, ó, no preço de fechamento praticamente do dia anterior. Então ele foi para cima, foi para baixo, costurou aqui o dia todo. Ele andou e não saiu do lugar praticamente, né? A gente está fechando aqui um dojizão aqui, ó, né? Então o cenário exatamente dessa maneira, a gente andou para cima, andou para baixo, não conseguiu ter um movimento aí direcional para lado nenhum. Mas a gente vai passar por todo esse cenário aqui e observar as movimentações de hoje. O dólar a mesma coisa. Pro dolinho aqui, ó, um cenário também aí de bastante bate-cabeça. Vamos mapear todo esse cenário aqui do dolinha, encontrar possíveis alvos, regiões importantes aqui que a gente teve no pregão. Bom, pessoal, começando então pelo índice, né? Começo sempre por onde? 60 minutos, gráfico diário. Ontem a gente já viu o quê? Que já era o segundo pregão que havia perdido a média móvel de 20. Fechamento abaixo, fechamento abaixo. Estamos indo aqui para o nosso terceiro, né? A gente tinha agredido essa região de fundo anterior e a gente estava monitorando também essa impulsão de alta, o retorno dentro desse pullback. Retorno dentro desse pullback a gente mede com as retrações do topo até o fundão aqui. E a gente percebe justamente as regiões de interesse, né? Regiões de suporte invisível aqui que a retração nos ajuda. 50% fez aqui o movimento. Agora viemos testar a região de 61%. Também pode ser utilizado aqui como um potencial suporte. Até o momento aqui rejeitou já bastante, né? Pelos 60 minutos, a gente também tinha mapeado o cenário aqui, ó. Se a gente voltar nos vídeos de fechamento anteriores, a gente vai conseguir perceber, ó, dia 3 de janeiro, onde eu listei aqui esse pullback no 61% desse movimento, ó, de pullback no 61, podendo dar continuidade nesse movimento. No dia 4 a gente confirma esse movimento aqui para baixo e a gente ativa esse pivôzão de baixa. Pivôzão de baixa ativo, alvos de projeção para esse movimento, pego dessa máxima para essa mínima aqui, projeto os alvos para frente. Os alvos do pivô de 60 minutos confluem com os níveis de retração. Então, alvo de 61% com o nível de 50%. Fez aqui a região de suporte, voltamos, trocamos aqui polaridade nessa região, demos continuidade e hoje nós viemos buscar a região aqui de segundo alvo, 131 mil pontos. Aí eu já tinha comentado aí nos vídeos de fechamento anterior esse potencial alvo para o índice. Quem assistiu aqui ficou ligado nessa região, ou fez aqui as suas saídas ou então parciais nessa região, ou visualizou um possível trade na contratendência nessa região, que a gente já vai lá para o micro visualizar todo esse cenário, né? Então, acompanhando para a abertura, índice dando continuidade no movimento de queda, a gente tem esses alvos. Caso ele retornasse, eu tenho retrações desse movimentão de queda. Tenho dois movimentos de queda aqui, um intermediário, que foi o pregão de ontem, então pego dessa mínima para essa máxima, pego retrações desse movimento, ou também de todo esse movimentão aqui, pego retrações, ó, de todo esse movimento para ver justamente onde que esse índice pode parar, caso ele comece a subir. Além das retrações desses movimentos aqui, ó, desses dois movimentos da queda, eu poderia ficar atento a esses fundos anteriores aqui, ó. Esses fundos anteriores eram regiões o quê? De suporte. Uma região de suporte, após ser rompida, ela pode trabalhar como uma região de resistência. Foi exatamente o que a gente teve aqui para o pregão de hoje. Mas até chegar lá, vamos acompanhar aqui o cenário de abertura, cenário aqui um pouco mais micro. Foi uma região aqui que ele entrega um primeiro movimento na venda, mas foi muito ruim de vender, devido ao que? Posicionamento de stop e distância de alvos. Pensando em vender aqui, por exemplo, 2 minutos, pô, o cara vai vender barra do 2 minutos, olha o tamanho desse stop. 5 minutos também ficou exageradamente grande, ó, mais de 400 pontos de stop para fazer o teste na mínima de ontem. Então, eu sei que um primeiro potencial alvo é a mínima de ontem. A mínima de ontem está aqui. A gente sai tentando romper essa região, testa essa mínima de ontem. Cenário aqui dos 5 minutos, essa barra número 3 é um candle PFR, preço de fechamento de reversão. Se você não sabe o que é um PFR, vai lá nos meus vídeos de fechamento, que eu tenho um vídeo que eu explico exatamente o que é o PFR. Então tá escrito lá no título do vídeo. Esse daqui foi um candle PFR, um preço de fechamento de reversão pelos 5 minutos. Pelo 2 minutos eu consigo observar aqui uma microestrutura
de falha de continuidade. Por quê? Porque eu tenho o primeiro fundo formado, vendedores voltam a agredir e eles não conseguem dar continuidade nesse movimento. Eu tenho esse fundo, um fundo mais baixo, com uma defesa imediata dos compradores. Então, imagina o quê? Que eu tentei agredir essa região de fundo anterior, de fundo do dia anterior, de fundo anterior do meu intraday, e comprador rejeita imediatamente, já voltando a fechar acima desse fundão. Então é uma falha de rompimento de mínima, uma falha de fundo, um cenário aqui que pode gerar um movimento do lado contrário. O que eu esperei para tomar posição? Eu esperei para saber se o vendedor não ia atuar nessa região. Quando o vendedor ele fica exatamente desse tamanho aqui, ó, bem michuruca, eu comprei o rompimento desses vendedores utilizando o cenário aqui de uma RBI aqui numa contratendência. Então, pela falha do movimento, pela região que nós estávamos, pela força de queda, não conseguir promover sequência e gerar uma força compradora do lado contrário, o vendedor não conseguir mais se tornar presente, eu comprei essa região. Então eu tinha o apoio aqui do 2 minutos pela falha do movimento e pelo 5, essa barra número 3 ser um PFR. Um cenário complementou o outro. E aí eu tive um risco de que tamanho, Alisson? Eu comprei essa região com stop de Pablito, ou seja, eu utilizei o stop na própria cor contrária. Porque se esse motivo da minha entrada, se o motivo da minha entrada foi essa anulação desses vendedores, não tinha por que eu perder além dessa barrinha. Era um stop aqui de 55 pontos, ficou do meu ponto de entrada aqui, ó, ficou 55 pontos o meu gatilho de stop. Pelo cenário do 1 minuto ficou exatamente no rompimento dessa barra 16. Então aqui eu fiz a compra com stop aqui nesse fundo, o preço deu sequência aqui nesse movimento. Voltando aqui cenário dos 2 minutos, qual que foi o meu primeiro alvo? Foi média móvel de 200. Junto nessa média móvel de 200 eu tive aqui um risco retorno de 2 para 1. Um cenário que me pagou 2 vezes o tamanho do risco que eu tive inicialmente nessa operação. Depois, qual foi meu alvo? Eu botei aqui nos 5 minutos e vim buscar alvo do PFR. Alvo do PFR é o projeto PFR aqui para cima. E eu tive aqui no 920, alvo de 100% desse PFR. Cenário aqui dos 2 minutos foi exatamente nessa barrinha 14. Fiz mais uma parcial aqui nessa região, então primeira parcial, segunda parcial feita, preço de compra e deixei a condução dessa operação. Minha nova parcial estava na máxima do dia aqui, ó, nessa região do 2 para 1 desse candle PFR, que é um movimento que costuma pagar, depois ele veio pagar só aqui na frente. E aí eu começo a monitorar aqui a condução dessa operação. A gente fica aqui de lado. Aqui eu não quis adicionar ainda nessa região, a gente teve aqui um possível setup, né? Mas eu não quis adicionar porque eu queria a confirmação de um movimento mais legal, né? Eu queria um candle realmente fechando aqui. Tinha o fator também da média móvel de 20 aqui, tá por baixo da média móvel de 200. É um cenário aqui que eu espero ela passar para cima para pensar em potenciais compras ou então adições de posição. E aí a gente segura, fica de lado aqui. Eu me protegi no meu ponto de entrada, então deixei minha proteção exatamente aqui. Aqui foi realmente assim, ó, 2 ticks que ele não me buscou no stop gain dessa operação. Quem viu ali, eu postei o time-lapse dessa operação no YouTube, no Instagram. Então quase que ele me pega aqui. E aí consegui aí livrar. E aí no momento que essa 33 aqui, ela dá sequência no movimento, eu faço uma adição de posição. Agora nós já temos a 200 por cima da 20, um cenário de rejeição. Eu tenho aqui um pullback desse movimento comprador, ó, impulsão, pullback formado, continuidade desse movimento aqui para cima. Pullback foi formado na retração aqui, ó, de 50%, quase ele belisca o 61%. 50% aqui segurou, então metade do movimento aqui intraday. A gente segura, dá essa barra número 33 de continuidade. Quem preferiu esperar aqui poderia ter pego a barra aqui, ó, número 34, que é justamente aquela barra que nasce na 200 e fecha acima da 20. Já comentei ela infinitas vezes desse cenário aqui. Então foi uma baita de uma barra aqui de continuidade de movimento. Deixa eu apagar essa linha aqui da mínima do dia anterior, né? Então foi minha única operação no índice. Essa compra, realização aqui de saídas parciais, essa adição de posição. E aí eu fiz mais uma saída parcial, onde, né? No alvo do PFR, aqui no... Deixa eu voltar nos 5 minutos para projetar o PFR para cima. Exatamente. Não foi essa daqui não. Vamos projetar aqui para cima, número 3 para cima.
Agora sim, ó, 120, 132,095 foi minha outra região aqui de parcial. E depois eu utilizei mais uma parcial na máxima anterior. Já que a gente estava vindo dessa região aqui, ó, de lateralização, olha só, a gente estava aqui dentro de uma lateralidade, né? Então eu sei que rompimentos de lateralidade tendem a falhar. A gente já tinha falhado a mínima. Pô, eu vou arriscar tentar romper essa máxima? Eu vou bater uma parcial nessa máxima. E realmente acabou sendo quase a máxima desse movimento. Foi praticamente aqui a máxima, né? Vamos pegar aqui, ó. Deixa eu vir aqui para o ING, ó. Olha só aqui, ó, como foram os meus ticks. Então, a minha compra, exatamente aqui, ó, nessa RBI, minha primeira região de parcial, minha segunda região de parcial, minha adição de posição, alvo aqui, ó, do 2 para 1 do PFR dos 5 minutos e a máxima anterior aqui também como região de alvo. Então peguei todas as minhas parciais, protegi aqui praticamente no meu ponto da adição de posição e ele me tirou aqui na proteção dessa operação. Então foi o único trade aqui do dia para esse índice. Então, dando aqui continuidade pelo 2 minutos, a gente percebe aqui os alvos atingidos, as máximas formadas, preço volta, me tira na proteção. E aí a gente tem o dado da notícia, né? A notícia que às 10h30 da manhã, dados de inflação nos Estados Unidos, que trouxe essa pancada aqui praticamente em linha reta. E aí essa pancada em linha reta viola o que? Vem da máxima direto para a mínima. Preço dificilmente provocará a continuidade desse movimento. Inclusive, deixa eu ver se a gente teve alvo aqui desse espelhamento aqui cravado, ou então desse pivôzinho de baixo aqui, ó. Vamos monitorar juntos aqui que esse movimento, eu não me lembro se ele pegou algum alvo, ó. Então projeção aqui, ó, o espelhamento pegou esse primeiro alvo e a projeção desse movimento para frente pegou primeiro e segundo alvo. Então, alvos atingidos aqui desse movimento espelhado para baixo e a gente devolve praticamente num bull 180. Só que a volatilidade de notícia, como que a pessoa vai comprar aqui com stop no fundo, né? Fica muito inviável. Nem o Pablito aqui tava considerando, porque a região era de muita consolidação aqui, né? Médias móveis sendo costuradas, até o stop de Pablito era muito vulnerável. Então, esperar o preço realmente se acalmar, a gente deixa um cenário aqui de fundo ascendente, falha de fundo. Já comentei aqui sobre leis de continuidade. Se a gente não consegue promover novas mínimas, a tendência é promover novas máximas. E aí o preço continua seu cenário aqui para promover essas novas máximas. Um cenário de compra dentro desse movimento aqui foi nessa barra 64. Inclusive dentro da nossa regrinha ali de coloração com o nosso preço alinhado, ó, essa barra 64 ela foi uma barra que ela coloriu. Então ela deu aqui continuidade, estava bem ancorada na média móvel de 20, rompeu a 200, fechou sólida e ela paga a extremidade. Nesse momento a gente estava percebendo o quê? O índice em um formato de canal, em um formato de alargamento, né? Desde inclusive do dia anterior aqui, ó. Esse alargamento sendo formado. Ou no dia mesmo eu tinha aqui um alargamento mais amplo, né? Esse aqui acabou respeitando mais. Então o cenário aqui de alargamento é um cenário mais difícil para a gente conseguir aqui localizar bons gatilhos. Pelos 5 minutos a gente consegue perceber o seguinte, que esse movimento do lado comprador aqui, quando ele agride essa região de máxima, a gente começa, voltar aqui para os 5 minutos, a gente atinge também região da média móvel de 200. Ontem a gente já viu que a média móvel de 200, ela estava com características aqui, ó, de resistência dos preços. Hoje ela volta aqui para agredir essa região, lembrando sempre que média é uma região. Outro cenário também que a gente estava mapeando eram as retrações desse movimento da queda. Esse retorno aqui formado onde ele volta. Então, da mínima de hoje com a máxima de ontem, olha lá onde a gente testa. Retração de 61. Cenário aqui, ó, testado, localizado inclusive ao vivo ali com a galera. Eu tinha também uma troca de polaridade nessa região formada. Olha só o pregão aqui, ó. De ontem. Então, o cenário aqui formado de anteontem, na verdade, né? Ontem a gente tá aqui. Mas é um fundinho bem interessante aqui. Ontem, ó, testou de novo. Então, o que é suporte aqui, vira resistência aqui, aliado ao 61. Outro cenário também que eu posso analisar, sem ser essa retração mais micro, eu utilizo a retração mais macro, que eu pego também do mesmo fundo, só que eu pego o topo lá em cima. E também foi uma região de interesse, olha só. Retração de 38% de toda essa pernada de queda. Voltamos no 38%.
tem essa troca de polaridade aqui com esses fundos anteriores, o preço consegue aqui dar sequência. Pelo cenário dos 5 minutos, a gente tem essa barra número 30, que ela ancora nas retrações, ancora na troca de polaridade e também fecha um PFR. O mesmo candle que eu tenho 30 aqui é o mesmo candle número 3 aqui que me fez comprar. Inclusive diversos alunos aqui conseguiram entrar na venda nessa operação. Preço que vem da mínima direto para máxima, cenário de alargamento, extremidade. Então, o cenário de alargamento, qual que é a melhor maneira de se operar? Operando as extremidades de fora para dentro, de fora para dentro, de fora para dentro. Então, operando as extremidades, esse é um candle possível de fazer a entrada. E ele simplesmente vara, vai até o outro lado aqui, joga na mínima de novo, inclusive cumprindo o nosso alvo macro. O preço vem em linha reta até o alvo de 100% do pivô dos 60 minutos e retração de 61. E aqui deixa para nós, no meio do caminho ele ainda deixou um setup de entrada, né? Essa barra aqui, ó, número 90, é uma top and tail, ela tá ancorada na média de 200, ela tá ancorada na VWAP, média de 20 tá inclinada aqui para baixo. Deixa eu deletar um pouquinho aqui essas retrações para dar uma tirada nessas informações. Vou tirar também os alvos aqui. Não, vou tirar ainda não. Vou explicar ainda esse pullback, né? Aqui a gente tem um pullback. Esse pullback ele é formado na retração também desse último movimento. A gente tem aqui, ó, impulsão. Então, tudo que eu uso para o macro, eu também uso para o micro. Esse micro movimento, ó, impulsão, correção. Correção onde? 38%. Médias móveis, VWAP. Tudo isso aqui já caracteriza para mim um possível sinal aqui de resistência dinâmica dos preços, né? Então, top and tail formada, padrão aqui acionado, tenho ainda uma GBTO no rompimento dessa barra 88. E o padrão dá sequência, nós conseguimos dar sequência nesse movimento. E aí a gente vem buscar o alvo macro. A gente realiza até alvo de 100% e retração de 61% macro. E olha o padrão que nós deixamos aqui. Uma BT Kamikaze. Uma BT Kamikaze com double space. Um afastamento duplo. Numa região importante aqui de suporte. 133 mil pontos. Nós já estávamos mapeando. Eu tenho um afastamento para 20. Eu tenho um afastamento para 200. Eu tenho um cenário aqui, ó, bem amplo. E tenho um stop pequeno. Meu, é um baita de um padrão de entrada. Inicialmente para retorno na 20. E depois retorno na média móvel de 200. Acabou sendo o fundo do mercado, né? Olha só, fundo do mercado, a gente acaba revertendo esse cenário. Então agora sim já posso deletar esse daqui, deixar o gráfico aqui limpo para mim. Eu tenho bastante agressividade aqui nessa parte compradora. É um cenário de um Martin Bull. Então eu tenho aqui um Martin Bull formado, ele possibilita um cenário de reversão. Inclusive, cenários de reversão, seja o que? Eu tenho movimento de queda. Quando tende a acontecer uma reversão? Quando um fundo ascendente é formado entre retração de 61. Então, aqui a gente tem grande chance de um processo de reversão. Mesmo cenário de uma reversão de topo. Estamos em alta. Nós falhamos em renovar as máximas e deixamos topo menor. Esse topo menor, geralmente, ele é formado onde? Na retração de 61 dessa pernada aqui, ó, de queda. Como foi esse fundo aqui, ó? Esse fundinho aqui é do índice ascendente, foi formado onde? Eu pego a retração dessa mínima para essa máxima. E aí eu meço justamente o que? Esse fundo onde ele foi formado. Esse fundo ele foi formado, ó, dessa máxima para essa mínima. Deixa eu inverter que pegou errado aqui, ó. Dessa máxima para essa mínima. Olha lá onde é que foi formado esse fundinho. No 61. 61%, essa linha pontilhada. Olha os 5 minutos como ficou bem bonito. Olha os 5 minutos como ele respeita a região dos 61%. Passa para cima das médias móveis e já alinha o cenário para retorno para 200. Pelos 5 minutos ficou pornográfico esse cenário. Olha só essa barra aqui, ó, que coisa linda. Um Bull 180 alinhado com a 20, alinhado com a 8, distante da 200. É um risco que eu tenho bem tranquilo de pegar para voltar ali na 200. Pelo 2 minutos também foi sensacional esse gatilho de entrada, né? Já venho deixando fundos ascendentes, ó, fundo, ascendente. E aí eu tenho esse movimento de impulsão, correção, continuidade do movimento, cenário de um VBS ativo, uma BT aqui também, ó, dando continuidade, dá até para ler como um poder das duplas aqui, esse blend dessas duas barras. Também onde? No micro.
no 61%. Olha só. Eu tenho aqui esse movimento de impulsão, correção no 61. Então, tudo que eu uso para o macro, eu uso a mesma leitura para o micro. Por isso que eu gosto de ir trabalhando bastante com Fibonacci, lendo aqui as forças dos preços, inclinação de médias, potenciais movimentos, gatilhos de entrada. Aqui também foi um baita de um potencial gatilho de entrada. E aí a gente pode monitorar como, né? Tenho as possibilidades aqui de alvos, de pivô, projeção e espelhamento após esse rompimento. Rompeu, trocou polaridade inclusive, e está dando aqui continuidade nesse movimento. Ou também posso ver retrações desse movimento todo aqui de queda. Então, as duas maneiras aqui a gente vai monitorando, então não tem uma ou outra, a gente usa as duas aqui para reforçar a análise. Então, começou a entrar dentro do pregão, dentro do movimento vendedor, eu vou traçar essa retração aqui e acompanhar a movimentação dos preços. A gente chega aqui na região do 38%, volta para o pullback, rasga tudo aqui, ó, 50, vem aqui no 61. 61 é a principal retração que eu gosto de analisar. É onde o preço ele tende a parar. Testa o 61, faz pullback aqui na 200, troca a polaridade e dá sequência desse movimento. Ele parou aqui no bola, que é outro ponto também que a gente gosta de analisar bastante. 132 bola aqui nessa região, né? Ó, foi máxima desse movimento. Além disso, a gente pega também espelhamento desse movimento que vai gerar alvos menores. Ó. Deixa eu ajustar aqui. Olha lá, primeiro alvo aqui foi atingido, então retrações e alvos desse movimento aqui foi atingido. Agora praticamente a gente já está no final do pregão, né? 5h40, cenário aqui já em trap, 220, cenário aqui comprimido já para o pregão de amanhã, então já fica aqui ó, desenhadinho de presente a região de Fab 4, só tomar cuidado para ver se o preço vai conseguir sair dessa região, se não fica desenhado já a região de Fab 4 para amanhã. É uma região que não tá tão estreita, 380 pontos, uma regiãozinha aqui um pouquinho larga, pra gente ver se a abertura vai ser próximo ou longe, a gente pode fazer isso daqui, ó. Colar as caixinhas para cima e para baixo, para medir distanciamento de abertura em gap. Então, pessoal, vamos pro dolinha dar uma olhada aqui nesse Doletas. O Doletas, a gente tem aqui, ó, um cenário onde eu tomei um stop praticamente na terceira barra do dia aqui, ó, do dolinha. Qual foi minha análise do dólar hoje? Pode ter sido um pouco precipitada, mas eu paguei para ver. Então, dólar em range aqui, ó, no dia anterior. Um cenário, inclusive, parecido com o índice. Um cenário que eu utilizei a mesma leitura para fazer o trade do índice, eu utilizei para fazer o trade do dólar. Qual foi o trade do índice aqui, ó, no começo do dia? Foi justamente o preço dentro de um range, costurando. E a falha do range possibilitou o quê? O trade, ó, falhou em romper, jogou na outra extremidade do range. Eu fiz a mesma leitura aqui pro Doletas. Então nós estávamos em range no final do pregão de ontem. Aqui, ó, deixa eu desenhar com a própria ferramenta para não sair aqui desse range. Então, range para nós desenhado. Olha só o que a gente tem já na abertura. Pô, Alisson, mas as médias estão todas apontadas para baixo. Sim, eu sei. Por isso é uma operação para se fazer com um lote mínimo. Eu geralmente divido a minha mão em 3. Mais pesada, lote médio e lote mínimo. Esse daqui foi um trade, por exemplo, a ser executado com lote mínimo, devido a essa proximidade em alinhamento das médias, 228 aqui, todas alinhadas do jeito que eu gosto. Mas por que eu decidi comprar mesmo assim? Porque em cenário lateral, a gente tende a não respeitar as médias, a gente costura as médias aqui, ó, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Então a gente vai aqui pela ação do preço mesmo. Então quando o dólar testa essa mínima aqui, eu baixei aqui pelo time frame de 1 minuto e localizei minha entrada bem agressiva. Então eu comprei essa barra número 3. A gente tenta romper, tenta essa barra número 2, segura as médias. A barra número 3 viola a barra número 2 e não consegue dar sequência fechando acima da VWAP. Então comprei. Comprei no fechamento dessa barra número 3 aqui. Para levar onde? Na outra ponta da extremidade, nessa máxima aqui. Eu tinha um risco dessa operação aqui, ó, de 4 pontos e um alvo de 7 pontos. É praticamente um 2 para 1. Então, mesmo dando errado essa operação aqui, não prejudicou minha performance, não prejudicou o meu dia. Fechei ainda bem legal, o índice rendeu pra caramba, né? Então, comprei aqui. O cenário ele desenha e ele alinha aqui, ó, certinho, né, para dar continuidade no movimento. Pelo 2 minutos, inclusive, essa barra número 5 foi a barra que me tirou aqui. Quando ela fechou, ela é uma top in tail em lock 1, cenário bem comprimido. Inclusive é um gatilho vendedor aqui que a gente tem.
O ponto ruim é justamente que a gente está dentro do range. É um cenário para romper o range, então ele pode acabar falhando. Mas quem pagou aí o preço, quem pagou a análise, deu bom. O preço faz aqui a queda, paga alvos aí de espelhamento intraday. A gente pode pegar alvos desse espelhamento intraday. Então pagou primeiro o alvo, ele ficou cheirando aqui o segundo alvo. Aqui foi outra entrada que nós fizemos, essa daqui sim pagou. Então a barra número 21, vendi aqui essa barrinha número 21. Renovou mínima, pagou o alvo de Fibo, voltou para o pullback, deu um calor, acionou mais uma barra 27 aqui de continuidade do movimento e aí pagou o que? Terceiro alvo. Ó. Então pagou primeiro, pagou segundo, pagou terceiro alvo. Aí veio a pancadaria da notícia, né? Jogou lá na 200, respeitou, devolveu aqui para baixo. Aí já vira aquele cenário realmente de terra sem lei, né? Aqui o dolinha para mim ficou bem mais difícil de ser operado enquanto ele não tomou um rumo. Ele simplesmente, ó, viola a mínima, rejeita, cenário inclusive bem parecido com o do índice que eu fiz a compra nessa barra número 55. Quando a gente testa aqui, ó, um nível abaixo e rejeita imediatamente, significa o quê? Que tem comprador na parada. Então essa barra número 55 foi uma compra muito parecida com a que eu fiz aqui no índice de hoje. Para buscar o quê? Buscar extremidade, buscar região aqui, ó, de máxima anterior, região praticamente aqui, ó, vendedora do dolinha. E a gente sente mais uma vez, essa barra 64 é um cenário de armadilha nessa máxima aqui. É um candle PFR também, preço de fechamento de reversão, e a gente devolve o preço em linha reta até a mínima desse movimento. Esse movimento aqui, inclusive, ficou bem parecido com o índice, né? Para quem acompanhou aí o dólar e o índice, os dois entregaram movimentos bem parecidos. A barra número 30 dos 5 minutos do índice foi uma barra bem parecida com essa do dólar. Entrega o movimento, faz o pullback, alinha essa barra 72 também, mais uma entrada possível, dando-se continuidade aqui nesse movimento, pelo menos para testar essa mínima. E aí a gente pode ver também, mapear esse cenário aqui pelo espelhamento, né? O espelhamento desse movimento pagou aqui 100% e a projeção desse movimento aqui, ó, a projeção não pagou, né? Pagou só o espelhamento. Então o espelhamento sempre vai nos dar alvos menores aqui dos movimentos. E aí a gente simplesmente retorna aqui mais uma vez, ó. Então o cenário do dólar hoje foi bem mais difícil do que o cenário do índice, né? A gente simplesmente fez a costuração. Cenário aqui dos 5 minutos também, ó, ficou nessa costuração. Por isso que eu preferi aí cair para o índice, operar o índice, conseguir pegar bons movimentos, conseguir aqui ainda recuperar um pedaço desse doletas nessa vendinha aqui, segunda vendinha que eu fiz, e decidi encerrar o meu dia dessa maneira. Dolinha aqui foi um pregão bem mais complexo, a gente tá aqui num período mais complexo essa semana, né, um pouco mais complexo aqui dos gráficos, mas foi isso, né, meu povo? Mais um vídeo de fechamento aí, quase meia hora todos os dias de aulas aqui gratuitas para vocês. Se puderem retribuir aí com o like, fico muito agradecido, que amanhã tem mais vídeo de fechamento. Tamo junto, galera. Ótimos estudos e descanso aí para vocês.